Boa tarde, pessoal. Estou vindo aqui, falar sobre a questão da individualidade no culto, na questão que para mim é o lado principal que um adepto deve se focar, é no lado individual. Então, você me pergunta, mas como assim lado individual? Eu vou começar com um exemplo. Uma determinada, vamos falar de duas pessoas, né? As duas pessoas, elas consultam o oráculo, o jogo, e fazem os rituais que o jogo determinou. Então, o que acontece? Uma pessoa tem um resultado muito bom. No término dos rituais, ela começa a ter ótimos resultados. Já a outra pessoa tem alguns resultados, mas acaba tendo muitas provações. E tem pessoas que até passam por situações difíceis mesmo, né? Tem caso, por exemplo, de pessoas que se iniciam e passam por provações muito duras. Então, o que isso quer dizer? Por que disso? Porque cada pessoa, ela tem um karma, ela tem compromissos espirituais que foram assumidos, né? Antes de ela reencarnar, antes de ela vir para o Aie. E esses compromissos, eles vão ter que ser cumpridos, né? Através de rituais, eles podem ser facilitados, existem muitas coisas. Porém, a pessoa que tenha determinada missão, determinados compromissos, ela vai ter que cumprir, né? E tem pessoas que no passado fizeram certas escolhas, tiveram certas atitudes negativas, né? Enfim, coisas que eu não estou aqui julgando, porém, que são fatos. E muitas vezes essa pessoa, a vida dela estava até tranquila. Ela não estava tendo realizações, mas levava uma vida simples, uma vida em paz, pelo menos, né? Que já é uma coisa importante. E essa pessoa, ao passar por rituais, ao se envolver com o culto, ela começa a ter muitas perturbações, muitos problemas. Porque exatamente é uma pessoa que tem muitos débitos, tem muito lado negativo, muitas vezes é uma pessoa destrutiva, né? Então uma pessoa dessa, ao ingressar em rituais, seja eles quais forem, ela começa a seguir o rumo de entrar em sintonia, se alinhar com o seu destino. E muitas vezes essa pessoa está num caminho completamente diferente do seu destino, do seu karma, né? Daquilo que ela se comprometeu antes de reencarnar. Então essa pessoa vai ter muitos problemas, muitas provações, né? Muitos espíritos vão tentar desviar ela do caminho. Então, com certeza, essa pessoa não vai ter o mesmo resultado do que uma pessoa que esteja mais próxima do seu destino ou no seu destino, né? Do que uma pessoa que haja com palavra com as pessoas, com honestidade com as pessoas, né? Uma pessoa que não tenha as mesmas negatividades do que a primeira, né? Então isso é uma coisa assim, básica, né? Por isso que não a receita de bolo, que é muito usada por muitas casas, sacerdotes, elas vão dar certo para umas pessoas e muitas vezes dão erradas para outras, né? A mesma coisa que é o lado principal dentro do culto, é a sua individualidade.
é o seu ritmo diário com os seus assentamentos, né? Que você tem de, assim que você acorda, você já ir invocar, já ir rezar, né? Você vai ingerir determinados axés para entrar em jejum no seu estômago, no seu sangue, isso vai te fortalecer, né? Esse ritmo que você tenha diário, né? Assim que você acorda, você ir falar e invocar os seus assentamentos ou os orixás, né? Que você não tenha assentamento, mas que você no próprio vento você faça isso, pelo menos você já está entrando em sintonia com a espiritualidade em primeiro lugar, colocando os seus orixás, as suas entidades como prioridade, né? Você tem um ritmo diário fazendo isso, você tem um ritmo semanal com seus banhos, com todo o tratamento espiritual. Você tem um ritmo mensal, né? Anual também. Você é uma pessoa organizada, que uma vez por ano pelo menos você faz os seus rituais de Bori, né? Os rituais de Ebó, entre várias outras coisas que tem, né? Então, é uma organização que ela é individual. Porque muitas pessoas, inclusive que eu já conversei, eu percebo que elas dão muita importância para a família delas espiritual, para a casa, para o sacerdote que iniciou elas. Isso tem sua importância, claro, é a família da pessoa. Só que isso, para a espiritualidade, isso é uma coisa muito pequena. Porque o fato de você se cuidar, se iniciar, ter o vínculo que for com um determinado sacerdote, ou sob a patente desse sacerdote, isso para a espiritualidade é indiferente. Porque o vento, o mesmo vento que venta lá, venta em qualquer local, né? As energias que regem, né, as nossas vidas são as mesmas. Então, o sucesso na sua vida você vai obter através da sua individualidade, do seu ritmo individual. Coisa que muitas pessoas que são honestas, que têm boa vontade, né, que querem se dedicar ao culto de dentro para fora, não colocando vaidade e nem patente comercial como tem por aí como prioridade. Essas pessoas, elas querem ter comunhão realmente com a espiritualidade, de uma maneira honesta, de uma maneira forte. Essas pessoas muitas vezes ficam isoladas. Elas não são valorizadas por muitas casas de axé que tem. Porque as casas de axé, né, elas estão muito ligadas à política, ao marketing, ao comércio selvagem que tem por aí. Onde sacerdotes se colocam como super-heróis, dizendo que resolvem todos os seus problemas. Isso é uma ilusão, porque na prática mesmo, o sacerdote não vai viver sua vida, não é ele que vai passar pelas suas provações, né? Não é ele que vai fazer isso. Ele simplesmente vai viver a vida dele, como é o que acontece na prática, né? O sacerdote, ele tem também a vida dele. Nós temos que entender isso. O sacerdote, você imagina se ele for viver a vida de todas as pessoas que ele cuida. Ele simplesmente não teria vida própria. Ele seria inclusive um escravo, né? Então o que acontece? O lado individual, a sua dedicação diária, né, semanal, mensal, anual, que vai determinar realmente, que vai fazer a diferença na sua vida. Então, o lado coletivo, ele tem sua importância, claro. Mas isso é mais uma patente espiritual, né? Para vias de fatos mesmo,
isso não tem nada a ver. Né? Isso não é isso que faz a diferença na sua vida. Porque isso é uma coisa humana. Isso é uma vaidade humana. O vento, a energia, o orixá, ele é o mesmo em qualquer casa, em qualquer local que você estiver. O que faz a diferença é a sua dedicação. É, claro, buscar conhecimentos para intensificar essa atuação, para saber cultuar da melhor forma. Isso é a grande realidade, né? Porque os sacerdotes hoje em dia eles se colocam muito como super-heróis, né? E na realidade um sacerdote nada mais é do que um canal, do que uma ponte para você. Ou se você, né, que está aqui me assistindo é sacerdote, você sabe o que eu estou dizendo. Você simplesmente, assim como eu, somos um canal, uma ponte para direcionar pessoas, seres humanos, né? O sacerdote, ele pode fazer outras coisas? Claro. O sacerdote pode realizar diversas outras coisas, até coisas maravilhosas. Porém, ele também é um ser humano limitado a direcionar pessoas. Esse é o posto dele, né? Porque a espiritualidade, a hierarquia espiritual, ela é uma coisa gigante. E o sacerdote apenas é uma peça, né? Ele tem esse posto. Ele não é mais do que isso, né? Então a questão da pessoa ter o seu caminho próprio, a sua individualidade com a espiritualidade é o que vai determinar, é o fundamental, tá? Então nós vemos, né, quantas pessoas que se iniciaram e abandonaram o culto, né? Quantas pessoas que fizeram rituais estão satisfeitas, né? Quantas pessoas que pulam de sacerdote para sacerdote e elas sempre se isentam de qualquer culpa, elas sempre colocam a culpa no sacerdote, né? Então, é uma coisa que fica num mundo de ilusão isso. Porque pode ver que essas pessoas geralmente não assumem mesmo a frente da vida delas, a frente da vida espiritual delas, né? Vendo que o sacerdote simplesmente é um direcionamento. Mas é você, sou eu, é a própria pessoa que precisa tomar as rédeas da espiritualidade, que precisa se cuidar, que precisa ter seu próprio ritmo, tá? Então, queridos, a patente, a política espiritual nada tem a ver com a realidade, com o que realmente as energias vão responder na sua vida. Boa tarde a todos, até a próxima.